Olá, pessoal, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa aula 3 da nossa Redação para o Combate da PC Paraíba. Estamos aqui nessa semana. São 3 aulas, galera. Essa aula número 3. Lembrando que as aulas 1 e 3, que é a aula de hoje, não ficarão disponíveis posteriormente para acesso, para reprise, né? Somente a aula 2 é que vai ficar disponível para vocês, tá? Por conta de alguns erros que houve lá na aula 2, caiu a internet, muita gente foi assistir e não conseguiu, a minha conexão caiu e resolvi deixar a aula 2 disponível, tá? Galera, conforme prometido, na aula de hoje nós vamos basicamente produzir uma redação do zero. Então, todo o conhecimento que a gente passou para vocês lá nas aulas 1 e 2 será colocado em prática agora. Então, eu peguei aqui uma redação que foi cobrada no mais recente concurso da Banca Sebrasp, policial, né? Foi a Polícia Civil do Sergipe, foi a última prova, se eu não me engano, policial que o Sebrasp aplicou, que a banca cobrou um tema que fugiu um pouco do comum, né, do que vocês estão acostumados. Tá? É um tema de segurança pública, mas voltado para uma tendência que o Sebrasp tem demonstrado, que é abordar temas relacionados à garantia de direitos de grupos socialmente vulneráveis. Professor, mas que são grupos socialmente vulneráveis? Tá? São grupos que, por exemplo, negros, tá, que sofrem racismo, mulheres que sofrem violência doméstica, sofrem feminicídio, sofrem assédio, tá? Pessoas com deficiência que não têm o amparo devido da sociedade, são idosos, são LGBTQIA+, públicos gays, lésbicas, travestis, enfim, são grupos socialmente vulneráveis, tá? Que sofrem algum tipo de preconceito, que são vítimas de violência em razão do seu gênero, em razão da sua condição física, social, cultural, enfim. Então, o Sebrasp vem mostrando essa tendência nos últimos meses. Então, é importante que você entenda que esses temas são relevantes. Por mais que você não concorde com eles, você tem que estudar porque cai em prova. Então, a banca cobrou esse tema aqui, tá? Na prova da Polícia Civil do Sergipe. E aí, eu quero saber como é que você está aí. Ótima noite. Manda aí no chat como é que tá. Professor, eu falo de cidade tal, estou aqui assistindo a aula. Então, depois eu vou dar uma olhada no chat para ver, tá? Mandar um alô para você. Então, manda aí no chat uma mensagem. Se você ainda não curtiu aí, curte o vídeo, faz aquela sua contribuição mínima, né? Aquela pequena contribuição que é dar um like no vídeo para ajudar esse professor que se dispôs a dar aula gratuita para vocês aqui, tá? Para ajudá-los, já que a redação da PC Paraíba tem uma importância muito grande. Lembrando, ó, hoje houve uma retificação no edital e a banca não alterou. Alterou um monte de coisa, mas não alterou o cálculo da nota. Não foi por falta de aviso, porque com certeza várias pessoas entraram em contato com o CESP, várias pessoas entraram em contato com a administração da Polícia Civil da Paraíba e a banca não alterou. Só confirma aquilo que eu venho dizendo, a banca não vai alterar isso aí. Tá? A banca não vai alterar esse critério de cálculo vezes 20. Na minha opinião, se não for uma ação judicial, tá? Se não for o Ministério Público intervindo ali, judicialmente a banca não vai alterar, tá? Administrativamente não vai alterar. E aí, como eu já falei, conhecendo a galera que estuda para concurso, como eu conheço, conhecendo as dificuldades que a maioria dos candidatos tem em redação, não vai preencher as vagas, não vai preencher as vagas por causa da redação. Mas é isso aí. Por que eu estou fazendo essas aulas gratuitas? Justamente por isso, para ajudar vocês que talvez não tenham condições de agora comprar um curso, ou para quem até tem condições de comprar um curso meu e ainda está em dúvida sobre a qualidade do curso, né, sobre a nossa metodologia, possa se convencer. E para quem não tem grana agora, tenha acesso a esse conteúdo. Claro, tem muito conteúdo no meu canal gratuito também, que está disponível. Tem um curso completo, né, mais completo ainda, do Sebrasp. Só que nessas 3 aulas eu estou dando uma visão mais recente, né? Então aproveite aí tudo que o meu canal do YouTube tem, aproveite tudo que o meu Instagram tem de conteúdo gratuito. Todo dia eu posto coisa lá, tem dicas focadas no Sebrasp, tem dicas que servem para a língua portuguesa e redação. Então aproveite, tá? Então um forte abraço para você, muito boa noite. Vamos começar aqui nossa aula para a gente falar sobre vamos montar uma redação do zero, tá? Então vamos lá. Eu sempre faço esse tipo de aula de um jeito diferente. Eu produzo a redação do zero, né, e vou escrevendo para você entendendo qual que é a estrutura, tá? Então vamos lá. Então a banca traz assim, traz um texto motivador, que é o artigo 5º,
da nossa Constituição, e o qual, né, afirma que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Sem distinção de qualquer natureza. Deixa eu botar aqui uma coisa. Natureza, né? Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então, o artigo 5º aqui é o caput, né, do artigo 5º, traz o princípio da igualdade formal, né, entre os brasileiros e estrangeiros. Aí, ó, a banca fala assim, ó, considerando que os fragmentos de texto acima têm caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema. Vamos lá. Lembra da primeira aula? Eu falei assim, ó, toda vez que você pegar um tema do Sebrasp, entenda se esse tema ele vai solicitar algum aspecto argumentativo, tá? Como é que eu identifico que tem um aspecto argumentativo na minha redação, professor? Lembra, se a banca trouxer alguma pergunta, então você tem que emitir sua opinião, ou se a banca solicitar um posicionamento, então ela vai sempre trazer o verbo. Posicione-se, então nesses casos você tem que emitir sua opinião. Tudo que for além disso é expositivo, você não tem que opinar mais, é só expor e informar o que a banca solicitou, tá? Lembra desse macete. Se você não assistiu a aula 1, infelizmente não tem como eu voltar tudo atrás, mas lá na aula 1 eu expliquei. Beleza. Aí a banca traz assim, ó, essa aqui é a frase tema, a frase temática, né, o tema central, né? O combate à homofobia como expressão da garantia dos direitos humanos. Então, o combate, lê com calma, lê com atenção, faça esse exercício. O combate à homofobia como expressão da garantia dos direitos humanos. Esse é o tema. Eu já sei que a banca está falando aqui, né, da homofobia, né, que é o direito das pessoas exercerem sua liberdade de gênero, suas escolhas, e de você não ser morto, não ser julgado por isso. São escolhas individuais, desrespeitam ao indivíduo. O Estado não pode interferir na liberdade do indivíduo e também o Estado tem que combater a homofobia. Tá? Eu vou trazer vários dados sobre esse tema para vocês. Professor, pode cair de novo esse tema? Claro que pode. A banca Sebrasp vai repetindo reiteradamente temas. No mesmo mês, a banca repetiu 2 vezes o mesmo tema. Então, pode cair de novo. E se cair de novo, você não vai ter surpresa. Tá? Então, bora lá. O combate à homofobia como expressão da garantia de direitos humanos. Aí vem o item 1. Então, essa redação aqui, ela é totalmente expositiva. Não tem pergunta, perdão, não tem pergunta, não tem posicionamento, é apenas informativo. Aí o item 1, os impactos da homofobia para a integração plena das pessoas LGBT na sociedade. Veja, esse tema aqui ele tem um equívoco técnico, tá? Porque hoje a banca, na verdade, hoje o que se convencionou chamar de LGBT não é mais LGBT, né? Hoje é LGBTQIA+, né? Tá surgindo todo dia um gênero novo e eles colocam lá nessa sigla. Então, LGBTQIA+. O que só prova a minha crença, galera, de que o Sebrasp fez esse tema aqui há muito tempo, esse tema há muito tempo, e a banca tem um banco de dados de temas. Então, antes de ter essa nova nomenclatura, o Sebrasp já tinha feito esse tema aqui, e agora ela só aproveitou esse tema num concurso atual. Então, só prova que a banca não faz temas, às vezes a banca pega temas antigos, assim, né? E coloca em provas mais recentes. Mas tudo bem, deu para entender que eu estou falando do público LGBT. Aí é o item 1, né? Vale 6 pontos. O item 2, a homofobia, o artigo 5º da Constituição Federal. E 3, a responsabilidade do Estado na garantia dos direitos humanos. Então, vamos pensar o seguinte, eu tenho 3 tópicos, eu tenho que falar de cada um deles, né? E para merecer 6 pontos, 6 pontos e meio, 6 pontos e meio, eu tenho que argumentar bem sobre cada um deles. Tá, então qual que é o primeiro passo, né? O ideal, galera, é vocês começarem a refletir. Então, vou pegar o item 1, vou começar a estratificar o item 1. Seria na fase de planejamento, que é o momento que você
dedica um tempo para planejar o seu texto. E eu te digo com certeza, um bom texto só é possível quando você perde, entre aspas, esse tempo planejando. O planejamento é essencial para um bom texto. Quanto mais planejado for o seu texto, mais rápido você escreve. Muita gente fala assim, professor, como é que eu faço para escrever mais rápido? Além de tudo que eu já falei, de treinar, né, constantemente, de ler mais, de ter uma correção, planejar bem o texto. Planeje bem o seu texto para que ele tenha um bom um bom desempenho. Para que na hora de você escrever, ele já esteja tudo pronto antes. Porque uma coisa é você escrever um texto que está planejado. Outra coisa é você escrever um texto que, cara, você não partiu de nada, você começa a escrever aleatoriamente, com ideias muito vagas. E quando você para planejar, seu texto já está pronto, falta só você desenvolver, escrever, né? A estrutura, os pilares básicos do seu texto já estão escritos. Então, vamos pensar o seguinte. Então, o primeiro item, vamos item por item, né? Então, o item 1, ó. Aí eu selecionei possíveis argumentos, né? Ó, e retomei, ó, os impactos da homofobia para a integração plena das pessoas LGBT na sociedade. Então, ó, vamos de novo. Faça esse exercício. Repita a leitura do item até você ter certeza de que você entendeu o que a banca pediu. Professor, não estou convicto, não estou com tanta certeza sobre o que está escrito aqui. Leia de novo. Os impactos da homofobia para a integração plena das pessoas LGBT. Ou seja, o que a banca está dizendo aqui? Por que é tão difícil integrar as pessoas LGBT na sociedade? Por que é tão difícil, por exemplo, um transexual, por exemplo, ser aceito num trabalho, por exemplo? E aí a maior parte dos transexuais no Brasil acaba enveredando para o caminho da prostituição, porque eles não conseguem trabalhar em empresas, as empresas não aceitam, sofrem preconceito no trabalho, na família, na escola. Então é difícil integrar essas pessoas. Então, a sociedade brasileira, historicamente machista, conservadora, né, não considera esse público digno de direitos. Então, a sociedade criou um subgrupo de pessoas LGBTQIA+, que não merecem, entre aspas, os mesmos direitos que os demais. Essa é a nota característica da sociedade brasileira, ou seja, são impactos da homofobia. Então, essas pessoas não têm acesso aos mesmos bens, aos mesmos direitos que os demais, que, entre aspas, pelo menos não é que não são do grupo, porque tem muita gente que é desse grupo, mas se mantém, né, socialmente no outro. Então, tem gente que de dia é João e de noite é Maria, né? De dia é João e de noite é Maria, e aí de quem chamar de gay, né? Mas à noite é Maria. Mas tá lá, né, escondido, enrustido. E são os piores, né? Os caras mais gays são os que mais falam mais mal dos gays, né? Os caras que mais odeiam gays são os que são mais gays. Geralmente, assim, né? Tá ali, que nem Freud falou, né? É uma coisa que ele não conseguiu vencer. Uma projeção interior, o cara não conseguiu vencer. E eu vou falar sobre tudo isso aqui. Então, eu não quero que isso aqui entre num debate ideológico, né? Estou falando de pesquisas sérias. Eu citei Freud, tem várias pesquisas que mostram, inclusive uma pesquisa recente que mostra que o Brasil é o líder mundial em consumir pornografia transexual. Os sites de pornografia divulgam todo ano quais são os países que mais acessam sites de pornografia transexual, de gay, enfim. O Brasil, há 10 anos, é o país que mais consome. Desde que começou a divulgação dessa lista, né? O Brasil, todos os anos, é o país campeão em acesso a vídeos pornográficos transexuais LGBTs, tá? Tanto de homens como de mulheres. E, coincidência ou não, né? É o país que... Deixa eu só ajeitar aqui o negócio, pessoal, rapidinho aqui. É o país que mais mata transexuais gays no mundo. Então, olha que legal. Legal não, né? Olha que forte essa constatação. O Brasil, repetir, né, é o país que mais consome pornografia transexual e é o que mais mata transexuais no Brasil, mais mata LGBTs. Isso mostra o quanto que isso é verdade, essa coisa, né, da falta de aceitação da própria sexualidade. Os caras que vivem num país conservador, machista,
que reprime a sexualidade das pessoas desde pequeno, por causa da igreja que reprime, né? Então, o padre lá, o cara a vida inteira no celibato, não explora a sua própria sexualidade. E a sexualidade é uma coisa muito forte, o cara não explora isso porque está vinculada a uma ideologia religiosa de que não pode fazer tal coisa com o corpo, não pode fazer não sei o que antes do casamento, aí o cara vira pedófilo, ou o cara abusa de mulheres. Não estou dizendo que são todos, pessoal, pelo amor de Deus. Então o cara começa a conviver só com homens, ali na escola de formação de padres, não tem contato sexual com mulheres, acaba indo, né, por esse caminho. E tá tudo certo. O problema é que os caras não aceitam. Eles têm alguns, né, alguns têm essa vocação, esse interesse por pessoas do mesmo sexo, mas não aceitam, né? Não aceitam isso em si. Por quê? Ele chega no momento em que ele bate de frente com o conservadorismo da sociedade. Ele chega, bate de frente com os valores que a sociedade imprimiu. E aí o cara fica violento, porque quando ele tem, às vezes, contato com outro homem, pelo impulso natural que ele tem, ele vem toda uma carga de proibições, né? De coisas que você não pode fazer, que a sociedade diz que você não pode fazer. Aí o cara fica revoltado e aí vai e mata o outro, né? Com base nessa dificuldade de aceitação da própria sexualidade. Então, só para ilustrar aqui a realidade, para que vocês compreendam. Tá? Então, ó, se você chegou agora, não deu o like, dá o like aí. Tá? Eu sei que é um conteúdo sério, um conteúdo realmente delicado. Essa aula é uma das aulas mais delicadas que já dei. Assim, estou falando de coisas que vão mexer com até com a personalidade de algumas pessoas que estão assistindo, que talvez não aceitem a própria sexualidade e que não aceitam o que eu estou falando aqui, talvez vão falar mal, vão. Então, só peço respeito, né? Respeito no chat para a gente ter um diálogo realmente construtivo, porque a banca pediu isso aqui. Ó, então, o comportamento de quem discrimina sugere que há pessoas adequadas e pessoas não adequadas na sociedade, né? E que estas representam um problema a ser combatido, ou seja, no Brasil é assim, né? Os gays, os LGBTQIA+, são tratados como um problema, né? Isso gera violência, relação de desigualdade e ainda mais preconceito. E aí, esse aqui é um dado, tá? Ó, eu trouxe aqui um dado recente, inclusive, do 15º, tudo que for, cara, tudo que for segurança pública, você pode citar o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, tá? Pode citar esse anuário de segurança pública, o 15º Anuário de Segurança, tá? Constatou que houve um aumento de 24,7% nos casos de violência contra esse público. Então aqui eu posso trazer aquele dado também, né, de que o Brasil é o país que mais consome pornografia Essa aqui eu vou ficar devendo a fonte, eu não estou lembrando aqui a fonte agora, mas eu vou pesquisar. O Brasil é o país que mais consome pornografia LGBT no mundo. E o que mais mata também. Mas mata esse público, né? Certo. Então vamos aqui. Eu tenho aqui, o que é que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho um projeto, eu tenho um plano. Então eu vou falar nesse item 1, eu vou explorar esses argumentos aqui. Você tem que fazer a mesma coisa, tem que começar a pensar parte por parte os argumentos que você vai trazer, tá bom? Então, ó, eu vou só, pessoal, eu vou só rapidinho aqui, não vou interromper a aula, tá? Eu vou só pegar água, porque eu esqueci de pegar água. Espera 2 minutinhos aí, tá? Já tô voltando aqui, pera aí. Enquanto isso, vocês vão batendo papo aí, que eu vou pegar aqui água, tá bom? Rapidinho, pessoal.
Pronto, pronto, pronto. Estou de volta. Estou de volta. Então é isso. Essa aqui é a linha que eu vou usar na defesa do meu, na exposição, né, do item 1, né? São os impactos da homofobia para a integração plena das pessoas LGBT na sociedade. Então vamos lá. Vamos começar aqui a escrever, né? Então, se é o primeiro item, assim, você tem a liberdade de fazer uma introdução. É o que eu recomendava, inclusive. Faça uma introdução, tal, mas assim, eu vi que o Sebrae não leva muito a sério isso. Se o candidato já for respondendo os itens, beleza, não tem problema, tá? Fique tranquilo. Então você já pode começar direto com a abordagem do item 1, não precisa fazer uma introdução. Porém, é fundamental que você desenvolva esse item com a coesão correta. Então, como é que eu vou manter a coesão e a coerência? Primeiro, se é o primeiro item, pode usar sempre isso aqui, pode usar o inicialmente, pode usar. Inicialmente, o que eu vou fazer depois de trazer o conectivo, inicialmente? Né? Eu trazer esse elemento articulador aqui no início do parágrafo, do item 1. Eu vou trazer isso aqui, isso aqui. Eu posso fazer tanto uma citação direta, que é apenas copiando e colando, isso aqui, tá? Ou posso fazer uma paráfrase, posso fazer, que é escrever isso aqui, apenas parafraseando, escrevendo a mesma coisa, né? Só que com palavras diferentes, né? Então, inicialmente, professor, mas só copiou e colou lá o negócio, não tem problema. Não tem problema, pode fazer tranquilamente, tá? Que você não pode começar o item sem mencionar do que você está falando. Você tem que mencionar que está falando do item 1. Inicialmente, os impactos da homofobia para a integração plena das pessoas LGBT na sociedade, tá? Posso colocar assim, são devastadores. Deixa eu só diminuir a fonte, porque vai ter gente dizendo assim, mas não cabe isso aí não cabe em 30 linhas. Então, eu vou botar menor para a pessoa achar que cabe, né? Tá? Eu estou fazendo aqui um texto, vou fazer um texto mais ou menos nesse tamanho, né? De 30 linhas. Inicialmente, os impactos da homofobia para a integração plena das pessoas LGBT na sociedade são devastadores. Então, o que eu fiz aqui? Vou marcar em vermelho, que é o tópico frasal. Então, vou colocar aqui, Vou colocar aqui uma legendinha aqui. Tópico frasal. O que é o tópico frasal, galera? É o que está lá, é retomada da ideia central do item. É a ideia central do item. Tópico frasal, vermelho, né? Tá. E, inicialmente, eu vou trazer uma ideia de coesão, para manter a coesão. Nunca comece um parágrafo, gente, pelo amor de Deus. Não comece parágrafo sem coesão textual, tá? Coesão. Às vezes você tira nota, você acerta tudo. Você fala tudo que a banca pediu no item, mas a banca te dá nota, tira meio ponto de você. Aí o cara vai recorrer, pessoal, mas eu não vi nenhum erro, tá tudo certo. Tudo que a banca pediu eu falei, tá. Pois é, mas faltou coesão no seu texto. Tem muito erro gramatical, ou às vezes suas ideias não estão tão claras. Então a banca tira ponto ali por falta de organização das ideias. Então, coesão. Então eu tenho essas duas primeiras partes, né? Você começa o parágrafo assim, coesão, tópico frasal. É o início. Para aquelas pessoas que sempre falam, mas eu não sei como começar. Tá aqui. É assim que começa. Coesão, um conectivo, né? Você vai usar uma conjunção, tá? Um articulador e retomada do tópico frasal. Comecei. Beleza. Aí, eu sempre peço, não comece novos períodos também sem começar com conectivo. Então, coloque o conectivo tanto no início do parágrafo, como também dentro do parágrafo. Então, inicialmente, os impactos da homofobia para a integração plena das pessoas LGBT na sociedade são devastadores. Nesse sentido, deixa eu tirar aqui o vermelho. Nesse sentido, vale destacar que a sociedade brasileira
é marcada pelo conservadorismo e por valores ético-religiosos que reprimem a sexualidade dos indivíduos. Pessoal, pelo amor de Deus, não quero que vocês encarem isso aqui como ofensa à religião de ninguém. Se você está aí, tá? Eu sou evangélico, não concordo com o que o professor está falando. Cara, tranquilo, tranquilo. Você não precisa concordar comigo. Aqui é a minha opinião. Você não pode me julgar pela minha opinião. A não ser que eu esteja cometendo um crime, claro, mas eu não estou cometendo crime, eu estou apenas emitindo aqui um argumento. Estou dizendo que o Brasil vive, né, uma realidade de conservadorismo e por valores ético-religiosos que reprimem a sexualidade dos indivíduos. Você não pode se masturbar, você não pode ficar com pessoas antes do casamento, você não pode fazer tal coisa, não pode aquilo, não pode isso, não pode isso, tudo não pode. Então é ou não é reprimindo a sexualidade dos indivíduos? É. Se está certo ou não, não sei. Mas eu estou fazendo aqui um contexto, né? Então, ó, nesse sentido, vale destacar que a sociedade brasileira é marcada pelo conservadorismo e por valores ético-religiosos que reprimem a sexualidade dos indivíduos. Tá. Continuando. Assim, veja, vou voltar lá para os meus argumentos. O que eu trouxe mais? Ó? Tem o machismo, né? Nesse sentido, vale destacar que a sociedade brasileira é marcada pelo conservadorismo, né? Pelo machismo, por valores ético-religiosos que reprimem a sexualidade dos indivíduos. Aí o que eu vou fazer assim? Ó? Assim, quem. Não, assim, a liberdade sexual, a liberdade para escolher o próprio gênero, porque sempre, o que nós temos hoje no Brasil? Então, como é que a religião vê, por exemplo, a homossexualidade? Porque, porra, eu conheço um monte de pastor que é nitidamente gay. Conheço filho de pastor que é nitidamente gay. E o cara tá lá na igreja todo dia falando mal disso aí. Então, assim, conheço filho de padre também que é gay, conheço padre que é gay. Só que a igreja, mesmo assim, continua, né, reprimindo os instintos das pessoas. Se é certo ou errado, eu não sei. Agora, a hipocrisia incomoda, né? A hipocrisia que é foda. Agora lá. Assim, a liberdade para escolher o próprio, ou para escolher o gênero sexual, é limitada. Peraí, eu tenho que construir um argumento melhor. Não está legal, não. Assim, a liberdade de gênero tem um preço muito alto, já que, olha o que eu falei aqui, ó, trazendo as teses, ó, né? Já que quem não se adequa, né, aos valores, aqueles valores, ah, sofre discriminação, né? Eu vou botar aqui, ó, já quem é assim mesmo, a gente vai construindo os argumentos, vai tendo que pensar, né? Assim, a liberdade de gênero não tem um preço muito alto, já que tais indivíduos, tais pessoas, né, sofrem preconceitos no trabalho, na escola e na própria família.
Nesse sentido, vale destacar que a sociedade brasileira é marcada pelo conservadorismo, pelo machismo e por valores ético-religiosos que reprimem a sexualidade dos indivíduos. Assim, a liberdade de gênero tem um preço muito alto, já que tais pessoas sofrem preconceito no trabalho, na escola e na própria família. Tá, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou trazer, ó, o que eu elenquei aqui, ó. Eu elenquei, né? Eu trouxe aqui dois argumentos que vão fortalecer, que vão dar mais credibilidade ao meu argumento, à exposição de ideias. Então, o Brasil é o país que mais consome pornografia LGBT, o que mais mata esse público também. Aí eu vou trazer essa fonte aqui, né? Ó. No Brasil, ó, por fim, o Brasil é considerado o país que mais consome pornografia LGBT no mundo, ao passo que também é a nação que mais pratica violência contra esse público. Tem até um dado, né, o próprio Anuário Brasileiro de Segurança Pública consegue colocar esse dado aqui e fala que geralmente os homicídios praticados contra LGBT são praticados após o ato sexual. Então o cara vai lá, né, tem uma relação sexual com outro homem e depois ele mata o cara. Ou seja, há uma relação, né, psicológica e o cara não aceita aquilo ali que acabou de transar com outro homem. Ele tem a vontade, vai lá, não aceita, e depois ele mata a pessoa como forma de vingança. Então, tá, acho que mais de 70% dos casos de homicídios contra esse público estão relacionados a mortes após o ato sexual. Isso é muito sério, né, gente? Então, ó, LGBT no mundo, ao passo que também é a nação que mais pratica violência contra esse público. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança, os casos de violência aumentaram 24. Ah, professor, mas eu não lembro a porcentagem exata. Beleza, bota só que houve aumento. Os casos de violência aumentaram no ano de 2020. Tá, vamos só ver aqui se eu não estou fugindo ao tema. Vamos ver de novo o que é que o item pede. Ó. Os impactos da homofobia para a integração plena das pessoas LGBT na sociedade. Ó. Aí eu vou ler. Ó. Inicialmente, os impactos da homofobia para a integração plena das pessoas LGBT na sociedade são devastadores. Nesse sentido, vale destacar que a sociedade brasileira, repetir sociedade, vou tentar usar outro sinônimo, né? Que o Brasil, que a nação brasileira, né? O que o Brasil, né? Que o Brasil, fica mais enxuto o texto, né? Não ficar repetindo muito palavras. O Brasil é marcado pelo conservadorismo, pelo machismo e por valores ético-religiosos que reprimem a sexualidade dos indivíduos. Assim, a liberdade de gênero tem um preço muito alto, que é a liberdade de escolher o seu gênero, né? Já que tais pessoas sofrem preconceitos no trabalho, na escola e na própria família. Vou só botar aqui no lugar de por fim, bota assim. Ademais, o país é considerado o, o maior consumidor
de pornografia LGBT no mundo, ao passo que também é a nação que mais pratica violência contra esse público. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, os casos de violência aumentaram no ano 2020. Né? O que reforça, diminuir aqui o tamanho da fonte, o que reforça a difícil integração dessas pessoas na sociedade. Veja que eu retomei de novo, né, o tópico, retomei para ficar claro que eu estou falando sobre isso, que eu não estou fugindo ao tema. Então, assim, é complicado, pessoal, às vezes falar, né, falar de certos temas que são temas delicados, né, e que as bancas cobram, como cobrou aqui, são temas muito delicados, porque mexem, né, com certas percepções que a gente tem desde criança, dos nossos pais, da nossa família, principalmente no Nordeste. O Nordeste é uma região muito, 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 muito conservadora, tá? Os casos de violência no Nordeste e Norte são muito maiores contra esse público. Aqui no Sul nem tanto, já é bem mais livre, né? Que é bem mais liberal nesse sentido, as pessoas não julgam tanto. Então, é tanto que aqui, pô, tu vai sempre ver casais de meninas andando na rua de mãos dadas, homens andando de mão dada. Aqui as pessoas não se preocupam muito com isso. Não tanto como no Nordeste, por exemplo. Se você, por exemplo, se eu imaginar, eu nunca vi, duas meninas andando de mão dada no interior do Nordeste, lá no Piauí, onde eu sou, é capaz até do povo jogar pedra nas meninas, entendeu? Se vê dois homens andando de mão dada na rua, até mata, entendeu? Então, é o Brasil. É o Brasil. As pessoas não têm direito de exercer sua liberdade sexual, né? Já foi até crime isso no Brasil, inclusive, né? Quem tivesse relação sexual com um homem com outro homem, uma mulher contra a mulher, teria problemas criminais, né? Podia até ser morto. Enfim, então mudou, né? E isso tem que ser constatado. Tá, então acho que ficou legal aqui o argumento, tá? Aqui é comprovação, né? Vou botar de outra fonte aqui. Comprovação do que eu estou falando, né? Comprovação. Tá, comprovação. Então eu tenho o item 1 aqui. Professor, mas isso aqui não... Quantas linhas isso aí daria? Cara, eu acho que isso aqui daria umas 10 linhas. Se eu tenho 30 linhas, eu tenho 3 tópicos, eu posso usar 10 para cada um. Dependendo da tua letra, né, do tamanho da tua letra. Na minha, que é uma letra média, daria 10 linhas tranquilamente. Tá? Tem que se planejar o texto, fazer o rascunho. No rascunho você vai ver se vai caber ou não, você já corta alguma coisa ali. Então, eu acredito que isso aqui daria em 10 linhas. Certo, vamos ver o item 2 agora. Né? Então, a banca pede a homofobia e o artigo 5º da Constituição Federal. Então, bem direto. O que o artigo 5º fala? Direitos, né? Direito à vida, à liberdade, à dignidade, enfim. E o artigo 5º, a homofobia é o artigo 5º. Então, eu botei aqui, o fato de as pessoas LGBT serem alvo de crimes brutais revela que existe um problema quanto à garantia de seus direitos, especialmente o direito à vida, à liberdade e à segurança. Professor, eu poderia ter colocado aquele argumento lá dos 24,7% de aumento do consumo de pornografia no mundo aqui, poderia também, daria também. Só que eu resolvi colocar ali, né? Porque a banca pediu dessa dificuldade de integrar, né? Então, coube aqui e coube lá, vai caber lá também. Mas, como eu já falei aqui, esses dois dados eu posso falar mais coisas aqui. Então, a homofobia e o artigo 5º da Constituição Federal. Aí, como é que eu vou fazer de novo? A mesma estrutura. Só que eu vou usar, né, outros conectivos e outro tópico frasal. Então, se lá no primeiro eu usei inicialmente, eu uso aqui, Além disso, né? Claro, se couber além disso, né? Tem que ver qual que é a semântica do texto aí, se faz sentido eu colocar o além disso, se não é uma coisa que tem contradição, e se tiver contradição, naturalmente eu vou usar
um elemento adversativo. Então, além disso, né, a Constituição Federal, veja que não faz sentido eu colocar só homofobia e artigo 5º aqui, não faz sentido, fica sem lógica, né? Então eu vou melhorar, eu vou parafrasear. Então a Constituição Federal do Brasil, no seu, no seu artigo 5º, garante direitos a todos, inclusive aos LGBTs. Eu estou usando a mesma sigla que a banca usou, tá? Eu sei que é LGBTQIA+, hoje, mas eu estou usando a mesma sigla que a banca colocou aí, tá? LGBTs, tem um apóstrofo aqui, né? Tá. Então, eu fiz o que aqui, pessoal? De novo, a mesma estrutura, ó. Coesão, coesão, coesão e coesão aqui e tópico frasal. Lembra lá? Coesão, tópico frasal e comprovação. Copiar aqui e botar de novo ali, ó. Coesão, tópico frasal, comprovação. Então, coesão, tópico frasal, beleza. Vou comprovar agora. Além disso, a Constituição Federal do Brasil, no seu artigo 5º, garante direitos a todos, inclusive aos LGBTs. Contudo, né, os casos de violência, né, a segregação social e a falta de amparo de muitos familiares, né, gera, tá tudo em vermelho, né, preto aqui, ou dificulta, né, dificulta o pleno acesso a direitos, como a liberdade econômica, que é o direito de você trabalhar, né? Então, como eu falei no início da aula, a minha imensa maioria dos LGBTs que há mais acabam tendo que trabalhar como garoto de programa, como no mercado da prostituição, porque as empresas não aceitam, os supermercados não aceitam em regra, né? Nem todos, alguns aceitam, as lojas não aceitam. Então, por exemplo, tem um caso, né? Acho que até o dono da Chili Beans, que ele fala que ele foi uma das primeiras empresas no Brasil que começou a contratar gays, foi a dele. Então, não é isso aqui, quem falou foi ele, tá, gente? Não sou eu que estou dizendo que as pessoas que trabalham lá são gays, não é isso. Estou dizendo que ele mesmo falou que ele tem essa política de integração, né? De ele contratar pessoas com esse perfil, né? Que tenham essa escolha sexual. Porque essas pessoas têm o linguajar, têm o jeito, a forma de vender que ele gostaria que tivesse na loja dele. Então, ele foi uma das primeiras empresas, foi disruptivo, inclusive, nesse sentido de quebrar esse paradigma, né? Tá? Então, como a liberdade econômica, né? A integridade física. Às vezes, você está andando na rua lá, tem até um vídeo que mostra recentemente no Brasil, né? A integridade física, deixa eu ver aqui. O cara estava andando na rua, homossexual, e veio um cara lá e tacou um caco de cerveja, um casco de cerveja na cabeça dele, assim, gratuitamente. Ou foi um negócio de uma lâmpada, sei lá, quebrou na cabeça do cara. Acho que o cara morreu, não sei, na Avenida Paulista durante o dia, assim, no meio da Avenida Paulista, o cara foi lá e, pô, sem motivo, sabe, sem lógica. Então, como a liberdade econômica, a integridade física e, principalmente,
a vida. Por que eu estou colocando com crase? A vida, né? Porque, ó, acesso a direitos, como direito à liberdade, né? Acesso a alguma coisa, né? Acesso a direitos, como a liberdade, como acesso à liberdade, né? Econômica, a integridade física e principalmente a vida. Certo. Então, eu estou falando do artigo do tópico 2, né, que fala a homofobia, e o artigo 5º da Constituição Federal. Só lembrando, se você ainda não é nosso aluno e queira fazer um bom curso de redação para a PC Paraíba, aqui na descrição do vídeo, galera, tem um link para você adquirir o nosso curso, tá? Vale muito a pena, tá? É o melhor curso do mercado, a melhor correção, melhor suporte, melhor material de apoio, e-book, temas comentados, modelo de redação, correção analítica, videoaula, PDF, tem tudo que você precisa para gabaritar essa redação. Estou colocando essa semana, inclusive, lá um curso de bônus para vocês, tá? Da turma da PC Paraíba, com a professora Virgínia Amaral, professora doutora, inclusive, de língua portuguesa, 100 questões de gramática do Sebrasp de 2020 e 2021, comentadas em vídeo. Então, ela pegou as questões mais recentes, distribuídas por assunto. Então, por exemplo, 2 aulas só sobre pontuação, 2 aulas só sobre análise sintática, 2 aulas sobre concordância e regência, só questões do Sebrasp, para você melhorar tanto na prova de português quanto lá na prova de redação. Tá? Então, é um bônus também que a gente está dando para os alunos do curso da PC Paraíba. Certo. Então, ó, vou continuar aqui a exposição, né? Então, nesse sentido, nesse contexto, portanto, né? Portanto, a garantia de direitos humanos a essa parcela da população ainda não é plena, né? Ainda não é plena. O que exige maior esforço do Estado, das famílias e da sociedade para sua plena ou para sua adequada efetivação. Ó, contudo, além disso, né, a Constituição Federal do Brasil, no seu artigo 5º, garante direitos a todos, inclusive aos LGBTs. Contudo, os casos de violência, a segregação social e a falta de amparo de muitos familiares dificulta o pleno acesso a direitos, como a liberdade econômica, né, o direito de trabalhar, né, ao trabalho, né, a integridade física e principalmente a vida. Portanto, a garantia de direitos humanos a essa parcela da população ainda não é plena, o que exige um maior esforço do Estado, das famílias e da sociedade para sua adequada efetivação. Veja que o item só pediu para falar, ó, isso aqui, ó, a homofobia e o artigo 5º. Tá? E eu fui direto ao ponto, não fiquei enrolando, dando volta e contando história, não, fui direto ao ponto, tá? Como eu falei, eu poderia, por exemplo, até melhorar aqui o argumento, né, ó, tirar isso aqui e colocar aqui, ó, só uma proposta, né? Poderia talvez botar aqui, ó. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, os casos de violência aumentaram no ano 2020, o que reforça a difícil integração dessas pessoas na sociedade. Tá.
E isso aqui eu deixaria para o próximo parágrafo, né? Deixa eu colocar logo aqui, que é o item 3, né? Aí, ó, faltou eu colocar só aqui a fonte, de onde veio essa ideia aqui. Deixa eu pesquisar rapidinho aqui. Eu não estou lembrando agora qual a fonte. Deixa eu só ver uma coisa aqui, pessoal. Consumo de pornografia LGBT Brasil. Tem uma fonte. Tá. Aí o que eu poderia fazer, ó? Porque essa informação, galera, ela foi, ela foi feita, ela foi passada por diversos sites de notícias. Aí, por exemplo, por que eu não poderia? Eu poderia muito bem mencionar, segundo, amplamente informado na mídia brasileira ou na mídia internacional, né, ó. Se eu não sei a fonte, cara, se agarra nisso aqui, ó. Eu sei que essa informação é verdadeira. Se você botar no Google, você vai ver que é verdade. Então, eu não posso inventar citações e nem fontes, mas é verdadeira. O que eu posso fazer aqui, ó, se eu não lembro a fonte exatamente, é dizer assim, ó. Ademais, ó, segundo pesquisa amplamente, pesquisa internacional, né? Amplamente veiculada na mídia, não lembrei da fonte, vou me recorrer a isso aqui, ó. O país é considerado o maior consumidor de pornografia LGBT no mundo, ao passo que também é a nação que mais pratica violência contra esse público. Tá? Beleza. Porque assim, se o corretor não se convencer, tipo assim, ó, ele falou que foi amplamente divulgado pela mídia. O que ele vai fazer? Ele vai no Google pesquisar. E ele vai encontrar. Vai encontrar vários portais falando disso aqui. Então, beleza. Mencionou. Tá? Então, veja como é importante a gente ter essa liberdade, esse tempo, né, para fazer a redação e ter margem também para mudar. Ó. Se você faz direto na folha definitiva, você não pode mudar mais nada. E quando você faz primeiro o rascunho, aí você tem uma liberdade ali para mudar alguma coisa. Certo. Então vamos aqui. E o 3, ó. A responsabilidade do Estado na garantia dos direitos humanos. Tá. Eu coloquei assim, a orientação sexual é um direito de cada um. Respeitar é dever de todos. Então, a orientação sexual é um direito de cada um. Agora, respeitar é dever de todos. Certo. E aí a banca pede, ó, responsabilidade do Estado. Então, muito cuidado para você não extrapolar também o item. Porque se a banca pede o que é do Estado, ela não está pedindo a opinião da família, da escola, da sociedade, não. Ela está limitando a abordagem ao Estado. Então, você que está no chat aí, ó, manda para mim, professor, estou gostando do argumento aí, tá bem estruturado, eu daria 10 para tua redação aí, beleza? Manda no chat aí. E também, se você está no chat e você não curtiu ainda o botão curtir, dá essa mínima contribuição para o professor Ari aí, ó, dá um curtir para que a gente possa fortalecer esse trabalho e ter também mais vontade de fazer mais aulas para vocês em breve, tá bom? É isso. Então, ó, e tem o item 3 agora. Veja como é tranquilo fazer a redação do Sebrae. Vou seguir a mesma lógica. Ó. Bora lá. Ó. Então vamos primeiro por partes. O que é que eu tenho que fazer no início de cada parágrafo, gente? Coesão. Qual é o elemento coesivo que vai falar, que vai se referir ao último item? O último item já é a conclusão. Lembra que lá nas aulas de redação tradicionais que você assistia, a professora sempre falava assim, ó, o último parágrafo é a conclusão. Use um conectivo com um valor conclusivo. E a conclusão, você tem que dar uma intervenção, né? Tem que apresentar uma proposta de solução do problema. Isso lá para o Enem e tal. Beleza, então, ó, o que você vai fazer? Você vai botar assim, por fim, vou colocar aqui em azul, coesão, né? Por fim. Qual que é o item que fala sobre aqui, ó? O Estado, a garantia de direitos humanos, tá, tá. Então, eu posso botar assim, por fim, o Estado possui ampla responsabilidade na garantia de
direitos humanos. Não foi isso que o item pediu, ó? A responsabilidade do Estado na garantia de direitos humanos. Direitos humanos com iniciais minúsculas, né? Pronto, aqui eu tenho o tópico frasal, né? Então vamos lá, de novo. A mesma história, a mesma ladainha. Cara, como eu falo, cara, redação do Sebrae é isso aqui, gente. É lógica. É lógica, de começo, meio e fim. Então vamos aqui, ó. Então, ó, pá. Coesão, tópico frasal, comprovação. Nesse sentido, eu vou trocar o portanto aqui nesse sentido. Nesse sentido. Nesse sentido. Ah, deve-se prover políticas públicas intersetoriais com vistas opa, políticas públicas com vistas ao enfrentamento da homofobia no âmbito no âmbito das próprias instituições. Lembra que eu tenho vários casos de homofobia no Exército, na polícia, né, das próprias instituições. Teve um caso até de um delegado da Polícia Civil do Goiás, parece que foi o primeiro delegado, acho que foi, não é se é trans ou se é gay, mas foi o primeiro, assim, foi uma repercussão enorme. Teve um caso de um PM, até de um concurso da PM do Paraná, parece que foi do PM do Rio Grande do Sul, que tinha lá no edital, falando assim, ó, não serão aceitos, né, homens com jeitos, né, afeminados, algo assim, com trejeitos afeminados na polícia e tal. Cara, né, eu sei que a polícia tradicionalmente é conhecida como a polícia de homens, né, durões, másculos e tal, mas esses são mais, né, os que gostam de dar uma puladinha de cerca de vez em quando, né? Brincadeira, pessoal. É que é tudo brincadeira, tá, gente? Tô falando só zoeira, tá? Mas isso é totalmente discriminatório. O Estado tem o dever, pelo contrário, de garantir o direito dessas pessoas e não de suprimir e oprimir esse público, né? Então, nesse sentido, ó, deve-se prover políticas públicas com vistas ao enfrentamento da homofobia no âmbito das próprias instituições. Aí, vírgula, como na polícia, na política, né? Ah, e nas escolas. Aí o que eu estou fazendo? O que eu posso fazer agora? Trazer exemplos, né? Ah, professor, esses exemplos têm que ser de coisas que já aconteceram, de fatos, ou pode ser de fatos, que, como exemplo, um fato que aconteceu em lugar tal, uma campanha que foi feita em lugar tal. Beleza, posso citar alguma coisa que já aconteceu. Mas eu também posso propor soluções, né, que o Estado pode fazer, que o Estado pode fazer para combater a homofobia e garantir direitos humanos. Então vamos lá. Ó. Ademais, cabe ao poder público né, efetivar ações que incluam, cabe ao poder público desenvolver ações publicitárias né,
que preguem o respeito às diferenças de gênero. Ademais, cabe ao poder público desenvolver ações publicitárias que preguem o respeito às diferenças de gênero. Ponto. Além disso, vou trazer outro exemplo agora. Além disso, as escolas, não, além disso, né? E aí entra um outro debate muito sério na sociedade brasileira, assim, né? Que toda vez que o Estado, o poder público tenta discutir gênero dentro das escolas, por exemplo, discutir, pedir para a professora conversar sobre sexualidade com os filhos, né? O estudante, falar que ele tem que respeitar o coleguinha, que tem um jeitinho tal. Aí vem um grupo de pessoas dizendo, não, estão querendo doutrinar as crianças a serem gays, a serem, não, gente, é só educação. Está ensinando as pessoas a respeitarem os outros. Eu lembro que, pô, no ano 2000, mais ou menos 99, 2000, eu já tinha aula de educação sexual, algumas aulas que falavam sobre isso. Era complicado, porque nem em casa a gente ouvia isso, mas era uma forma de educar. Talvez o teu pai, a tua mãe nunca falou sobre sexo com você. E aí a escola vem ajudar nesse processo de, ó, isso aqui vai gerar um problema na sua vida, isso aqui vai te dar uma gravidez indesejada, uma doença, ou você tem que respeitar o coleguinha pela escolha dele, enfim. Mas eu só estou mencionando que há um problema toda vez que se questiona, toda vez que se fala em educação sexual nas escolas. Mas é um caminho que o Estado deve desenvolver. Se você não concorda, não coloca na sua redação isso. Tá? Eu colocaria na minha, mas se você não concorda, não coloca na sua. E também não critica o professor, esse humilde professor que só quer ajudar vocês, não critica o professor por isso. Tá? Então, além disso, o Estado, né, por intermédio do Ministério da Educação, tem até o tal do kit gay, né, que nunca comprovaram, até então não tem comprovação de que ele existe, né? O kit gay, segundo o Ministério Público lá, né, não existe, né? Inclusive, o governo foi obrigado a ter que desmentir essa história porque não existe. Foi uma invenção que criaram, né? Não existe esse kit gay aí, né? Enfim, além disso, o Estado, por intermédio do Ministério da Educação, MEC, deve prover ações educativas que incluam que incluam o respeito, que incluam, que incluam a formação. Porque veja, o item pede para você falar apenas da responsabilidade do Estado, né, e não da família. Eu poderia falar da família, né, que o pai tem que dialogar com o filho, tem que educar, aquela coisa toda, mas aqui é só o Estado. Só estou me embanando um pouquinho aqui. Deve prover ações educativas que incluam, né, a, que incluam o respeito, né? Respeito ao gênero nas escolas de ensino fundamental e médio, com ações pedagógicas, né? Pedagógicas, que incluam pedagógicas de respeito ao gênero nas escolas de ensino fundamental e médio. Nas escolas de ensino fundamental e médio.
E aí, só repito, pessoal, isso aqui não é doutrinação de nada, gente. Isso aqui eu não estou doutrinando ninguém. Eu acho até engraçado, a pessoa, tá doutrinando. Tá, teu argumento é tão fraco que tu consegue ser doutrinado por mim, né? Porque se tu tem um argumento que é forte, tu não é doutrinado tão fácil por alguém, né? E nem as crianças vão ser doutrinadas. A questão aqui é educação. É o direito das pessoas respeitarem as outras, ou o direito de eu ser respeitado, talvez, por uma escolha minha, ou por eu ser negro, ou por eu ser homossexual. Então, as escolas devem perceber isso e educar, ajudar na educação, porque não é a escola que educa, a escola ajuda, né? Quem educa é a família, mas a escola direcionar esse comportamento. E o Estado tem um papel importante na garantia de direitos humanos. Então, se eu tenho o direito de exercer minha liberdade sexual, eu também, o Estado tem que prover isso nas escolas. De, bom, beleza, eu não estou incentivando ninguém a fazer nada, mas eu quero que você respeite o direito do outro, né? Então veja que eu trouxe, ó, eu trouxe um contexto, trouxe tópico frasal, trouxe dois exemplos, ó. Um exemplo de ações publicitárias e um exemplo de ações educacionais, né? Claro, você teria liberdade para colocar outras ações, né? Aí eu vou colocar aqui o texto todo junto para vocês verem como é que ficou, tá? Quando a gente vê ele todo juntinho aqui é melhor, né? Fica mais bacaninha. Vou organizar aqui para vocês, a gente ler todinho, ver se tem algum erro e tal, e aí já concluir aqui a redação. Vou botar aqui, botar uma fonte menor. Pronto. Acho que o grande desafio do século XXI, né? O grande desafio da nossa geração, gente, é respeito ao próximo, né? Não só o respeito à liberdade de gênero, mas o respeito a todo mundo de forma geral. O que falta no Brasil hoje é respeito, a gente respeitar as pessoas, o idoso, respeitar o deficiente, respeitar o negro, o pobre, o rico. As pessoas se tolerarem. E é o que falta hoje. Eu não vou nem olhar aqui o chat, porque eu sei que o chat deve estar cheio de gente falando besteira, né? Que não respeita a opinião do outro, não respeita a dignidade, né, do outro. Eu respeito o que você está falando, mas se o que você fala agride, né, a dignidade de outra pessoa, já é algo que tem que ter um certo cuidado, né? Se o que você fala agride a honra de alguém, agride o direito de alguém ter um direito, isso já não é legal. Então, vamos cuidar para que você não expresse raiva, não expresse ódio na sua redação, e com isso você tem a redação zerada por ofensa aos direitos humanos. Tudo que for odioso, tudo que é odioso, que negue direitos, que oprima um público, que oprima alguém, é ofensa a direitos humanos e vai zerar a sua redação. Então vamos lá, vamos ler tudo para a gente ver como é que ficou. Inicialmente, os impactos da homofobia para a integração plena das pessoas LGBT na sociedade são devastadores. Nesse sentido, vale destacar que o Brasil é marcado pelo conservadorismo, pelo machismo e por valores ético-religiosos que reprimem a sexualidade dos indivíduos. Assim, a liberdade de gênero tem um preço muito alto, já que tais pessoas sofrem preconceitos no trabalho, na escola e na própria família. Ademais, segundo pesquisa internacional amplamente veiculada na mídia, o país é considerado o maior consumidor de pornografia LGBT no mundo, ao passo que também é a nação que mais pratica violência contra esse público. Isso aqui falando do item 1, né? Item 1, os impactos da homofobia para a integração plena das pessoas LGBT na sociedade. Aí, ó, além disso, sempre tem um conectivo, ó, começando o texto, conectivo separado de vírgula, né? A Constituição Federal do Brasil, no seu artigo 5, garante direitos a todos, inclusive aos LGBTs. Contudo, os casos de violência, a segregação social e a falta de amparo de muitos familiares dificulta o pleno acesso a direitos, como a liberdade econômica,
Então, ó, por que tem crase? Como o acesso à liberdade, então tem crase, né? Ao trabalho, à integração física, à integridade física, né? E principalmente à vida. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, os casos de violência contra, né, esse público aumentaram no ano de 2020, o que reforça a difícil integração dessas pessoas na sociedade. Por fim, o Estado possui ampla responsabilidade na garantia de direitos humanos. Nesse sentido, deve-se prover políticas públicas com vistas ao enfrentamento da homofobia, a homofobia, ao enfrentamento à homofobia no âmbito das próprias instituições, como na polícia, na política e nas escolas. Ademais, cabe ao poder público desenvolver ações publicitárias que preguem o respeito às diferenças de gênero. Além disso, o Estado, por intermédio do Ministério da Educação, né, que deve prover ações pedagógicas de respeito ao gênero nas escolas de ensino fundamental e médio. Tá? Então, eu trouxe dois exemplos, nesse último item aqui, né, trouxe dois exemplos, e destaquei bem como cada um deles vai servir para ajudar que o Estado garanta que tem essa responsabilidade, né, na garantia de direitos humanos. Eu quero que você mande aí no chat o que você achou. Pessoal, gostei da aula, gostei do conteúdo, gostei da redação. Apesar de eu talvez não concordar com o que você falou, realmente daria uma boa nota. Eu respeito, pessoal, totalmente a opinião alheia. Né? Como eu falei, respeito a opinião alheia, desde que essa opinião não atente contra o direito das pessoas, né? Isso é bem claro, é bem civilizatório, é o mínimo que um cidadão que quer entrar na polícia deve fazer, né? Deve respeitar os direitos das pessoas, né? Porque não é nada mais do que seu dever como policial, respeitar, garantir direitos, tá? Então, pessoal, eu quero que você mande aí no chat. Se você não deu like ainda, dá um like. E lembrando, se você ainda está com dificuldade, o edital da PC Paraíba foi retificado hoje, mas não alterou o fator de multiplicação da redação, que só comprova o que eu falei, de que a banca dificilmente vai mudar isso. Então você tem que se desdobrar. Se quer passar na PC Paraíba, tem que estudar redação em alto nível. Então eu te ofereço o meu curso de redação, tá? Que você realmente se prepare em alto nível e tenha uma preparação digna, né, de uma nota 10 na redação da PC Paraíba. Galera, um forte abraço. Essa foi a nossa aula 3 do nosso projeto Redação para o Combate da PC Paraíba, tá? O nosso curso, a descrição que está na descrição do vídeo, o link para você conhecer o nosso pacote com correção, com teoria, com e-book, com videoaula, com tema comentado, são mais de 50 temas comentados, né? Com correção analítica, com suporte, para você gabaritar essa jossa dessa redação aí. Beleza, galera? Forte abraço, fique com Deus e até mais.